Pessoa virou e falou pra mim, olha, acorda que você não é ninguém. Ele falou dessa Com maneira essas você. palavras. E aí, Cris, sabe quando você tá assim, frustrado, sem presente, sem passado e achando que não vai ter futuro? Sem Eu dúvida. estava nesse dia, era uma tarde, aproximadamente 3 horas da tarde, quando eu fiz essa ligação. Menina, eu desliguei o telefone, totalmente desnorteado, e aí chorei até ficar com dó de mim. E hoje, o convidado de mais um programa Experiência da TVPS é uma pessoa que vai florir a sua vida. Gente, ele é maravilhoso, vai nos contar muito aqui sobre seu trabalho. Para quem não conhece, né? Porque muita gente conhece, ele é uma pessoa de um nome muito importante aqui em São Paulo. Florista Roberto Rabelo. Sou Joe! Olá, gente! Que felicidade, Cris, estar por aqui, tá? E ser tão bem recebido por você, pela sua equipe. Muito prazer, viu? O prazer é meu, né, gente? Porque você é uma alegria. Para quem não sabe, né, ninguém sabe, na verdade, né? Eu conheci o Roberto no aniversário da Beth Zafir, Querida! que é minha amiga pessoal, e dele. E ele que ilumina a casa da Beth semanalmente. É o florista Beth Zafir, dentre tantos nomes importantes. Ele é florista, gente, do restaurante que eu mais amo aqui em São Paulo. E que eu também amo. Quem não ama, né? Latambuí. É o meu preferido. E eu quero saber, assim, tudo da sua história. Vamos contar tudo mais um pouco, Cris. Tudo, quero Não preciso nem saber. perguntar nada, só abre o microfone e eu já solto tudo. Eu sei, ele é agitado. Ele é agitado, maravilhoso. Vamos, me conta como tudo começou nesse mundo, né? Como você começou esse trabalho, o que te levou, o que te inspirou. As flores, na verdade, para você que está acompanhando aqui o podcast, muito bem-vindo. E eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, porque na verdade as flores, elas me deram acesso a coisas, a pessoas, a lugares que eu, na minha infância, nunca imaginei, Cris. E as flores me deram além do que eu sonhei, né? Então, assim, é um trabalho que eu faço com muito amor, é um ofício que fez com que eu não me perdesse de mim mesmo, né? Mesmo porque eu venho de uma origem muito pobre, né? Eu costumo dizer que pobre eu sou hoje, né? Na minha infância eu era miserável. Sim. Então as flores, elas me deram, além de liberdade econômica, mesmo porque na vida não existe liberdade sem liberdade econômica. Com certeza. As flores me deram presentes de pessoas, de amigos, sabe? Que me fizeram chegar onde eu estou, como por exemplo, aqui com você. Verdade. Né? Lindas palavras, porque na vida, e eu acho que todos temos o que merecemos, né? Assim, eu tô falando aqui abrangendo tudo, mas você é uma pessoa muito especial, de uma energia maravilhosa, né? É uma pessoa alegre, que você passa essa positividade. Acredito até que os ambientes que você decora, que eu quero até que você cite aqui, além do que a gente já falou, de casa de pessoas especiais, de lugares, ambientes como restaurantes, você decora casamento, tem isso, festas, tudo. eventos, festa de divórcio, que tá super em alta agora. Mentira! Verdade, não festa tô de sabendo. Sim, a pessoa se divorcia, faz uma super festa, como se fosse festa de casamento. Agora é tendência, Você tá Cris, brincando? Isso. Mas aí, não é verdade. Mas aí, você estava falando, né, sobre a minha alegria, sobre a minha felicidade. Eu acho que a flor é exatamente isso, né? A flor, ela tá presente em tudo na vida, né? Quando você está feliz, você coloca a flor em casa. Quando você está triste, você coloca a flor em casa para levantar a sua energia, não é verdade? Boa. Então, assim, a flor está presente em tudo. Eu acho que a minha energia, ela não pode ser diferente disso. Boa. Né? Porque eu acho que quando o cliente, ele me contrata, quando um cliente chama o Roberto Rabelo para decorar a casa dele, para decorar um evento dele, é isso que ele quer. E eu, por incrível que pareça, a natureza é algo tão sensível, e a natureza, Cris, ela tem tantas coisas, aliás, como a gente, porque a natureza é vida, né? Que a natureza também, ela é energia.
Você estava falando, né, que nós nos conhecemos na casa da Beth. Você falou, ai, Rabelo, eu fui com a sua energia porque eu sou verdade. de energia. Eu sou natureza, você é natureza. Nós somos natureza. Nós somos energia, Cris. E aí nós conectamos. Quem tem a mesma energia se conecta. Nós nos conectamos. E essa exato. conexão que eu sempre tive com a natureza, para mim, foi fundamental. Desde a minha infância, depois da minha adolescência. Eu lembro que quando eu vim para São Paulo, porque eu fui criado em Peruíbe, uma cidade aqui do litoral de São Paulo, né? E depois retornei para São Paulo aos 16 anos de idade. E eu fui morar aos 18 num apartamento no centro de São Paulo, que assim, eu achava o centro tão cinza. Eu que fui criado numa mata virgem, com muitas plantas, para mim morar num apartamento com concreto de todos os lados, para mim era assim uma loucura. E eu precisava o quê? Colocar plantas dentro de casa. E eu sempre tive muitas plantas dentro de casa, mesmo quando eu fui morar nesse apartamento, porque eu me sentia fora de órbita em São Paulo. Para ver como a planta pode ajudar até a realmente trazer ali uma pessoa que tá triste, que mora num apartamento mesmo pequeno. Tempo todo. Se você colocar... É necessário uma pra planta, mudar. uma flor. Você muda seu clima, você Isso. muda sua energia. E eu acho que isso é fundamental. E aí, vindo para São Paulo, né, eu me encontrei de fato nessa profissão. Eu fiz várias coisas no decorrer do tempo aqui em São Paulo, até me encontrar realmente como florista. Eu fui pacoteiro, eu fui panfleteiro, eu fui garçom, eu fui recepcionista, fiz várias coisas. Até que eu percebi que esse mercado em São Paulo era muito bom, sabe? Que as pessoas gostavam disso. E eu mandava muitas vezes flores para um amigo, que eu sempre gostei de dar flores. Desde criança, dia dos professores da minha escola, o que eu optava em dar para os meus professores? Flores. Flores que eu pegava pelo caminho, né? Indo no caminho que tinha muita mata, arrancava flores e levava para os professores. E os professores ficavam tão felizes com isso. Então eu sempre tive esse comportamento desde criança, né? Eu venho de uma criação onde eu fazia horta, eu plantava, eu criava os bichos no quintal. Eu fui criado de uma maneira muito rural. Então eu sempre amei esse contato direto com a natureza, esse contato próximo com a natureza, Cris. E aí, vindo para São Paulo, quando eu fui percebendo que isso tinha mercado, eu falei, é aqui que eu vou me encaixar. E eu acho que a vida é tão gentil, a vida é tão generosa comigo. Eu vim até aqui a caminho do podcast fazendo resgate da vida, né? De alguns momentos vivendo em São Paulo, como por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, que é muito difícil você conseguir entrar no mercado de trabalho, eu fui ser várias coisas. Entre elas, garçom, né? E o meu sonho era ser garçom em qual restaurante, Cris? Latambuí. Latambuí. Só que eu não conhecia ninguém. Não sabia como chegar até lá. Não tinha noção. Achava que era algo muito distante de mim. Trabalhar no restaurante, que é um clássico de São Paulo. A vida passou, a roda girou, fui construindo a minha história no meio das flores. Na pandemia, fiz uma ação incrível com flores para ajudar produtores de flores que estavam perdendo seus campos de flores. E aí vários artistas me ajudaram nesse período, como o Rony Bon, a própria Beth Zafir, a Dudu Pacheco, tudo, né? Toda essa galera, todos esses amigos da TV, a Regina Volpato, a Sônia Abrão, enfim. Todo mundo me ajudou nessa ação, que foi um verdadeiro milagre. Essa ação na pandemia me gerou uma página numa matéria na revista Veja. Olha só. Que era o meu sonho também. Então, eu tô te falando, só dando uma pincelada para você, mesmo porque o nosso tempo é curto, mas para você entender como as flores foram importantes e são importantes para minha vida, né? Porque aquela criança que foi criada numa família simples, humilde, no litoral de São Paulo, numa região rural, não imaginava nunca que seria contemplado pela vida. Porque uma coisa é verdade, gente. A gente faz planos pra vida, mas a vida também faz planos pra gente. Boa. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu sonhei lá atrás em ser um garçom do Latambuí, porque era a profissão que eu estava exercendo no momento, trabalhando em restaurantes populares, eu já sabia que o tambuí era um clássico da gastronomia. E lia muitas matérias em revistas de luxo falando que os garçons no restaurante recebiam caixinhas maravilhosas, generosas, porque era frequentado por Faustão e tantos outros ricos e abonados de São Paulo, que eu desejei aquilo pra minha vida, só que eu não sabia como chegar. A vida passou, a roda girou, veio a pandemia, aconteceu tudo isso. Conheci a Beth, conheci a Dudu Pacheco nesse período. Acabou a pandemia, a Dudu me liga um dia, Rabelo, você conhece o Latambuí? Conheço, sim, de nome e tal. Ah, então, lá tá precisando de um florista. Você quer?
Energia, Cris. Deixa eu te contar, eu tô ouvindo a sua história aqui e eu sou uma pessoa total lei da atração, né? Lei da atração. Lei do universo. Gente, desculpa, não Porque tem como não. A vida é bumerangue. Tudo que você manda pro universo, o universo te devolve com a mesma intensidade. E você sabe que eu não sei se você, né, já estudou sobre isso e tal, enfim. Mas você, realmente, você mentalizou o Latambuí. Você não entrou como garçom, você entrou melhor. Assim, melhor que eu tô falando, gente, com a profissão glamurosa pra ele. Pra minha área, me deu prestígio, né? Porque os garçons, a profissão de garçom também é maravilhoso. Eu carreguei muita bandeja, tenho tanto orgulho dos meus parceiros, inclusive do próprio Latambuí e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que foi a lei da atração. Foi a lei da atração, Cris, começou com a sua infância, que você já colhia as flores no caminho. Aquilo ali, você já chamou pro universo, o meu mundo são flores. São flores. E ali, sempre fiz da minha vida isso, flores. Você atraiu tudo pro universo. Eu sempre acredito muito, né, da gente mentalizar, e uma hora vai chegar, como chegou pra você. E é surreal. Cada case que eu vejo, que eu ouço, né, eu acho incrível, porque é a lei da atração, gente. É a lei da atração. É você mentalizar, é você desejar, é você... E cada um tem o seu tempo, né, na vida pra isso. Eu acho que é essa coisa também do tempo, de a gente saber que o que é nosso tá guardado. Isso é um ditado da minha avó, né? Porque eu fui criada pela minha avó. Sim. E é o ditado popular. E sabe, o que é nosso tá guardado. É fato. Sabe por quê, gente? Porque às vezes as pessoas ficam muito ansiosas com a vida. Eu nunca tive ansiedade pra nada, Cris, tá? Então pra você que sofre de ansiedade, que fala, ai, hoje tá difícil, será que vai chegar? Calma. Respira, inspira e não pira. Vai no supermercado, vai numa floricultura, se puder me liga, fala, Rabelo, coloca umas flores na minha casa, vem trazer leveza, vem trazer energia, porque a vida é sobre isso, é sobre essa leveza que a gente coloca no nosso mundo. A gente precisa desenhar um mundo nosso e fazer com que ele seja leve, né? Sabe por quê? Porque o que você está procurando também está procurando por você. Então só relaxa e acredite. Boa, muito bom. Vamos lá, eu quero saber de você, em algumas situações, qual tipo de flor que a gente deve... Eu sei que isso é um clichê, mas muita gente ainda não sabe e a gente fica na dúvida. Sim. Né? Tipo assim, situações... um casal fez bodas de ouro. Que tipo de flor é mais indicado? É um falecimento. Que tipo de flor eu devo enviar para casa da pessoa? Existem flores para situações diversas, né, Rabelo? Por exemplo, quando alguém morre, eu não gosto de mandar flores. Tá. Eu acho que flores a gente tem que mandar em vida. Eu tenho essa filosofia comigo de vida, sabe? Eu acho que flor é algo tão belo que as pessoas têm que vivenciar em vida. Você tem que falar eu te amo em vida. Você tem que dar os parabéns para as pessoas, mostrar que elas são queridas enquanto elas estão aqui. Depois que morreu, meu amor, é aquele ditado: caixão não tem gaveta. Então nem flor vai em gaveta, entendeu? Então eu acho que assim, é em vida. Agora, aquela pessoa amada, por exemplo, fez uma boda de ouro, claro, você pode sempre mandar flores amarelas, né? Porque flor amarela é energia boa, representa o ouro, o dinheiro, a prosperidade. Então vai na flor amarela que você não erra. Se for um casal jovem, você pode mandar, por exemplo, uma orquídea Phalaenopsis, né? Porque também é símbolo de poder, a orquídea Phalaenopsis. Se for já um casal mais idoso, eu indico sempre hortênsias, porque as senhorinhas amam hortênsia. A gente tem, por exemplo, uma flor que eu amo mandar quando é muito senhoras, porque é um clássico, que é a flor de antúrio, né? Que elas gostam muito. Sim. Antigamente, toda a família que se respeitava, né, tinha no pé na porta de casa um pé de antúrio, que eu achava, bom, na minha casa tinha, né? Aquelas famílias clássicas, antigas, tinham
pés de antúrio, assim também como os pés de hortênsia. Então eu acho que cai e vai super bem, Cris. E hortênsia, eu tinha muito na minha casa no Rio Grande do Sul. É Aham. uma flor bem típica do Rio É Grande uma do flor Sul, típica né? porque é uma região fria, né? E É, ela gosta exato. do clima frio, a Exato. hortênsia, É. né? E assim, por exemplo, porque ela é muito delicada, a hortênsia. Embora não pareça, ela é uma flor delicada. Principalmente a hortênsia branca, que ela sente muito. Já a azul, ela é mais resistente. Ela consegue, por exemplo, suportar no pé plantado, a um sol, né? É mais intenso. Já a hortênsia branca é muito mais sensível. Tanto que, quando, por exemplo, em casamento, as noivas gostam muito de hortênsia branca. Só que aí a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, se é alto verão, você tem que estar com um borrifador ali no Ah, tá. casamento, borrifando pra essa flor não murchar. Porque flor murcha ninguém merece, né, gente? Flor é vida e tem que estar inteira. Assim como quando você vai fazer também uma recepção em casa, Cris. As pessoas sempre me perguntam, Rabelo, que tipo de flor eu posso colocar numa recepção em casa? Ai, tal flor é chique, tal flor é feia, tal flor é bonita. Como eu sempre digo, Cris, não existe flor feia. O que existe é flor mal trabalhada, né? Às vezes a flor pode ser uma flor super simples, mas você pega uma peça bonita que você tem em casa, Vai uma fazer um mix, sopeira, né? você pega um murano, por exemplo, você coloca dentro desse vaso, dessa peça, e fica Enriquece. um arranjo chiquérrimo. É. Ou muitas vezes você fala, Rabelo, eu moro numa casa, de repente eu não tenho uma floricultura próxima, não tenho um supermercado, mas na sua casa tem umas folhagens bonitas. Você pode fazer também um arranjo maravilhoso só com folhagens, Olha que só. fica tão chique quanto, né? Eu presto muitos serviços para restaurante. Presto muito serviço meu para restaurantes. Em restaurantes a gente sempre tem hierarquia, né? No sentido de gastronomia, é cheiro, é aroma, é paladar. Exato. Então eu Até não para posso, não misturar, né? eu Não não pode posso misturar. misturar, por exemplo, flores com perfume. Correto. Sim. E às vezes são coisas bobas, por exemplo. Eu tenho um elemento que eu amo trabalhar nos meus arranjos, que é a flor do alho, que é super chique, é bonita, é suntuosa. E muitas vezes eu esqueço do aroma, que eu tô tão acostumado já ali a lidar com a flor, e eu esqueço do aroma. E eu acabo colocando pela beleza. Aí o meu cliente fala, Rabelo, tem alguma coisa com cheiro aqui. Não, mas não é possível, não coloquei nenhuma flor com cheiro. Quando eu vou ver, é a flor do alho. Sabe? Porque ela, na verdade, não é uma Olha flor em só. si, ela explode depois com o tempo, mas ela é muito ornamental e fica muito bonito, sabe? Então, assim, a gente tem que estar sempre muito atento a isso. O lírio, por exemplo, tem lírios que tem perfume, a gente não pode usar para um jantar, por exemplo. Arranjo em cima da mesa. É sempre muito importante. Isso aqui, olha, a gente tá aqui na mesa, certo? O que eu vou colocar nesse centro? Algo que não atrapalhe a pessoa a se movimentar ali na mesa. Ou até enxergar o outro, Até né? enxergar. Eu tenho uma querida amiga que é a Cláudia Matarazzo, Aham. né? E ela é consultora de etiqueta. É. Eu amo a Cláudia, faço Sim. muitas coisas com a Cláudia. Mas eu brigo muito com a Cláudia. Porque a Cláudia, gente, pelo amor de Deus, ela fala, menos flor, não precisa tanto aquele monte de flor. Falou, Cláudia, me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Eu brinco com a Cláudia sempre. Ela, não, Roberto, dá pra trabalhar. E aí eu fui aprendendo com a própria Cláudia que é verdade. Às vezes as pessoas querem colocar, tipo assim, sabe? O céu dentro de casa. E não precisa. Às vezes o menos é mais. Então você vai naqueles jantares e aqueles arranjos maravilhosos, que não tem um espaço pra você, por exemplo, apoiar nem um celular. É, sim. De tanta flor que tem na mesa. Então não precisa. Polui o ambiente demais, Polui né? o Às vezes. ambiente, polui a mesa. Imagine uma mesa. Normalmente essas mesas de eventos são mesas para 10 pessoas, né, Cris? E fica todo mundo apertadinho ali. Por causa da decoração. Naquele espaço limitado da mesa, porque não tem onde você colocar, mal apoiar a mão. Porque primeiro já tem os pratos, tem os suplás, tem um monte de talheres e mais aquele mundaréu de flores. Então esses cuidados, assim, com o tempo a gente vai aprendendo que são técnicas que a gente tem que colocar no nosso trabalho, porque é importante o evento estar lindo, o seu jantar está maravilhoso, só que é importante também ter a preocupação do bem-estar dos convidados. Como, por exemplo, eu já fui em várias festas que eu mesmo fico reparando que muitas vezes a gente não decora, mas a gente vai para reparar aquilo que tá mal feito. Sem E dúvida. aí, esses tempos atrás mesmo, foi num evento, que era um evento inclusive da SBT. Tinha uns arranjos enormes, maravilhosos, como centro de mesa. Numa taça, os arranjos enormes. Só que, por exemplo, a pessoa que estava do outro lado não enxergava. Isso. E aí o que eu vi, muitas pessoas fazendo, arrancar o arranjo e colocar lá pro canto, no chão. E aí acabou com a festa.
o investimento foi um investimento à toa porque perdeu-se a decoração. Que coisa, né? Então acontece muito, Sim. né? Porque às vezes as pessoas pensam só na beleza, que vai ficar pá, entendeu? Que vai causar, que vai dar, né, aquele glamour. Mas é importante você pensar nesse fator, que as pessoas vão querer conversar, vão querer papear. Aí tirou o arranjo, acabou com o investimento que a própria pessoa fez. Mas aí vem a contratação do profissional, né? Porque aí, Rabelo, é isso, você é um profissional. Concordo, Cris, Então, se você estivesse concordo, presente fazendo essa decor, você eu não ia deixaria pensar meu em todos os cliente. detalhes. Eu não deixaria meu cliente, É. isso é um grande fato. O profissional, ele tem que estar muito preparado também Sim. para simplesmente, né, dar um toque. Olha, isso não é legal, isso não é bacana. Mas é que às vezes também, que eles vão te falar, tem cliente que quer e que bate o pé. Ah, Porque certo. muitas vezes as pessoas acham que é só o pagar. Né? E as pessoas acham que é só ter o dinheiro, né? E lá falar, ó, tô te dando dinheiro, faz o que eu quero. A pessoa tá errada? Não, tá bom, então, você quer, eu pago, eu vou lá e faço, né? Eu preciso do faz-me rir, afinal de contas, como eu acabei de falar anteriormente, não existe liberdade sem liberdade econômica, Não existe. né? E o cliente que manda. Muitas vezes, antigamente, eu era muito atrevido. Atrevido no sentido de, quando eu era ignorante. E a ignorância, ela é atrevida, né? Sim. Então, muitas vezes eu peitava o cliente e perdia o trabalho, Cris, Que por coisa, conta né? disso. Com o passar do tempo, você vai entendendo também o comportamento humano. É. Que as pessoas querem, né? Eu tenho muitos clientes que são assim, querem. Ok. É. Mas também eu tive muitos clientes que eu falo que na minha profissão, na minha área, eu aprendi muito com esses clientes. Porque eu tenho muitos clientes que falam, olha, Rabelo, eu quero exatamente assim, desse jeito. E não quero que mude. É o meu clássico, entendeu? A minha história sempre foi feita. E aí eu fui respeitando esses clientes. São os meus melhores clientes. Que coisa, olha que são só. extremamente exigentes, Sim. Cris. Mas você já sabe como eles gostam. Eu sei como eles gostam. É. E são clientes tão maravilhosos. Eu falo que eu sou muito abençoado pelos meus clientes, porque eu trabalho com quem eu gosto. É eu muito trabalho bom. com quem eu amo de verdade. Se eu falar pra você, hoje, eu tenho algum cliente que não é legal? Muito bom. Não tenho nenhum, todos Muito são bom. maravilhosos, sabe? Assim, de hoje em dia, alguns no começo foi bem difícil. Eu já tive clientes, eu tenho clientes que estão comigo há 18 anos, para Olha você ter uma só. ideia. E esses clientes foram desafiadores, mas eles foram para mim uma escola, Cris. E como eu sou grato a eles, porque eles me ensinaram, de fato, a ser bom profissional, a trabalhar, a entender e a interpretar o desejo deles. Então, assim, eu até brinco com alguns, né? Às vezes eles falam, Rabelo, eu quero tal cor. E eu falo assim, tá bom, mas assim, aquela parede, Rabelo, eu quero tal cor. E aí eu brinco, tá bom, você manda e eu executo. Você tentou. Deixa eu até te perguntar, baseado nisso, a gente estava falando ali, né, de direcionamento, de que tipo de flor flores. presentear, enfim. Existe ainda algo, tipo assim, isso aqui é flor de homem, é um homem, eu tenho que mandar esse tipo de flor, é uma mulher, tem que ser esse tipo de flor? Ou... Eu acho que o que existe é o semancol, né? Aham. Por exemplo, você é uma mulher. Aí o marido da sua amiga vai fazer um aniversário. Aham. Você não vai chegar lá com ele com flores vermelhas. Sim, Concordo? Então, eu acho que essa é uma coisa mesmo do simancol. Sim. Entendeu? Pode dar flor pro homem? Pode dar flor pro homem. Eu acho que no Brasil ainda tem esse tem. preconceito, né? de se Tem. dar- Mas tem muitos homens que amam receber flores. Por exemplo, eu trabalho com o Rony Bon, né? Ah, que sim. eu acho que eu sou fã do Rony. Sim. Eu brinco, eu tive um quadro no programa do Rony durante um bom tempo. Foi um projeto maravilhoso enquanto durou na Rede TV, né? Que era o programa Manhã do Rony, onde eu ensinava o passo a passo pra mulherada no dia a dia. E o Rony, ele é botânico, né? O Rony, ele sabe tudo de flor. Olha só. Eu brinco com o Rony, que eu ia fazer o programa com ele mais me ensinou do que eu ensinei Aham. no programa, sabe? Porque ele sabe muito, ele sabe o nome de cada planta, cada flor e o nome científico. Aliás, o Rony sabe muito de tudo, né? Ele é demais, eu sou fã. E o Rony, por exemplo, é um homem refinado, É. um homem elegante. Ele ama quando a mulher dele dá flor pra ele. Olha só. Você acredita? Então, por exemplo, a gente tem esse perfil de homem no Brasil, mas na sua maioria não gostam. Essa é a grande verdade. Né? Na maioria não gostam. Então, assim, é respeitar. Se você sabe que a pessoa, por exemplo, um amigo, o marido de uma amiga gosta de uma planta, de uma flor, não vejo problema nenhum. Mas dá uma pesquisada, entendeu? No tipo de planta que eu posso dar. Por exemplo, pro homem, eu acho muito legal dar um girassol, porque é neutro. Né?
vinho, por exemplo, sem perfume também, eu acho muito bacana, né? Mas acho que é isso. Rabelo, até falando assim, né, da fragrância e tal. É. Existe planta que... Porque tem gente que fala assim, não pode dormir no ambiente que esteja Por com causa do planta. oxigênio, por causa do oxigênio. Isso é comprovado, mas são algumas espécies, né? Ah, tá. Entendeu? Que realmente puxa o ar. Na verdade, gente, muitas coisas acabam sendo mitos. Que nem esses dias, eu tava na casa de uma apresentadora e eu achei muito curioso, né? Uma apresentadora falou, ai, Rabelo, eu quero colocar tal planta aqui em casa. E aí eu falei pra ela, nossa, você tem uma parede verde, você colocar um cacto aqui dentro. Ai, mas cacto que dá briga, que o marido vai embora. Superstição. A superstição. Eu falo, gente, a natureza não faz mal nenhum. Quem faz mal são os outros. A natureza é pura. Boa. Né? A natureza é incrível. Mas elas humanas, quem causa é o próprio ser humano. A planta, gente, não causa problema nenhum. Pode colocar samambaia, pode colocar abenca, porque tem gente que fala, se colocar abenca dentro de casa, não casa. Casa Foi bom sim. até você citar. Samambaia é uma planta tão antiga. Antiga, era um clássico na década de Sim, 80, né? Ter samambaia em casa. Ela continua em alta. Teve uma época que a samambaia caiu com tudo, né? Que ninguém queria saber de samambaia. E agora tá voltando tudo. É mesmo. Eu acho que, na verdade, o ser humano não tá tendo mais o que inventar, né? E tá realmente, você vê aí na televisão as novelas voltando, porque não tem mais o que se criar. Entendi. Né? E esse belo é belo. Eu entro numa fase, todos os fins de ano, a partir de outubro, eu entro na fase de árvore de Natal. Que eu tenho um trabalho muito legal, que são as locações de árvores de Natal, né? Então, assim, você me contrata, eu vou até a sua casa, eu monto a árvore de Natal todinha pra você. Tá. Termina o Natal, retira essa árvore e no próximo ano é outro rolê. Ok. Né? Então, todo ano você pode ter uma árvore diferente locada por mim. E assim, a árvore de Natal, por exemplo, a gente inventa tanta coisa, mas o clássico, lembra as bolinhas de vidro, que era um clássico, que aquilo quebrava, e era uma briga, porque era difícil, né? Hoje em dia, com a China, tem tudo. Sim. Né? Porque a China abriu o mundo, né? Então, hoje tudo se tem. Mas antigamente, gente, aquilo era maravilhoso, era um sonho para uma criança olhar uma árvore de Natal com aquelas bolinhas de vidro. Tá voltando tudo de novo. É mesmo? Tá bom. Aí, recentemente, a nossa querida amiga Isabela Suplicy fez a mostra de Natal dela aqui no Jockey Club e, tipo, o retrô retorna, não tem jeito. Incrível. Não tem mais o que inventar. É interessante você falar isso pra gente perceber que todos os segmentos funcionam mais ou menos assim, né? Todos os segmentos. No mundo da moda, vai e volta. Vai e volta, Então, você falando da samambaia, eu particularmente sempre amei samambaia, porque minha avó sempre teve na garagem de casa samambaia e cuidava como se fosse um filho, né? Eu lembro criança, a minha avó conversando com as plantas, acordando de manhã, molhando as plantas e conversando. Eu pensava, minha avó é louca. A vida passou, a roda girou, tô eu conversando com as plantas o tempo todo. São as minhas melhores companheiras. E elas me ouvem e ainda respondem. Ótimo, maravilhoso, eu amei. Respondem, porque planta é vida, gente, né? Então isso não é uma mentira. Eu acho que a gente ama tanto. É que nem quem é louco por cão. Claro. Né? O cão fala, você conversa com o cão e ele te responde pelo olhar. Entendeu? Porque não é só o falar. Energia. Porque não é só o falar. Porque o nosso problema é que a gente fala demais. Você viu? Eu tô aqui no podcast e não paro, é isso. Nós dois. Se deixar essa conversa aqui vai longe. Mas assim, eu quero te fazer uma outra pergunta que é... Se a pessoa não quer, por exemplo, ou não tem acesso, não quer também ter um gasto de tipo assim, não quer trocar as flores semanalmente, não sei o que, quinzenalmente. Quais flores duram mais? Tipo assim, eu quero pôr uma flor hoje que dure o máximo de tempo pra eu não precisar. Eu acho que vai dar expertise humana, né? Por exemplo, o ser humano é sempre muito esperto. Eu acho que o que as pessoas aprendem é que o dinheiro também não se joga no lixo. Porque tem muita gente que fala, eu vou colocar a flor em casa, a flor vai morrer. E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, mas a gente também vai morrer. Porque nada é pra sempre, inclusive nós, né? E o que vale é ali aquele momento que você está vivendo, aquele momento que você está vivenciando aquela flor, né? Próximo de você. Mas tem gente que realmente, tem pessoas, por exemplo, as senhorinhas, elas gostam daquela planta que elas gostam que elas podem cuidar pra vida toda, elas não querem que morre, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aquele cliente também que é mão de vaca, e ele quer que você coloque a flor lá e a flor seja igual aquela flor permanente, né? Que hoje em dia a gente chama de permanente, mas era chamada de flor artificial. Que é permanente também, eu não tenho preconceito com nada, porque a permanente, que são essas artificiais, elas estão
tão próximas. Que coisa, até se né? confundem com Eu a ia te natural. perguntar sobre isso, eu ia te perguntar sobre Então, o isso. que acontece? Esse cliente que, por exemplo, ele não gosta de gastar, que eu tenho esse perfil de Tá. cliente, que ele gosta de fazer um gasto alto em uma vez só. Tá. Por exemplo, de 4 em 4 meses, né? E eu chego na casa dele, é aquela mansão. Sei. E aí, se ele vai pensar, pô, toda semana trocar, eu não quero, porque aí vai muito dinheiro. É. E por mais que eu tenha, eu não vou jogar dinheiro fora. Sim. Esse cliente, ele opta sempre pelo quê? Quando você vê na novela, quando você vai na casa daquele amigo muito rico, qual é o tipo de orquídea que tem? Cris? Aquela tradicional, a branquinha. Phalaenopsis. Por quê? Aquela orquídea, ela é um clássico. Só que aquela orquídea, ela dura 4 meses bem cuidada. Entendeu? Sim. E se for na minha mão, dura 5. Ah, Quase entendi. meio ano. Você vai muito depois tempo. abastecer, por exemplo? Eu Você faz faço o trabalho de manutenção de flores na casa Exatamente. de alguns clientes que Exatamente. eu tenho, né? Então, tem clientes que eu vou toda semana, Tá. né? Tem restaurantes que eu vou dia sim, dia não, para fazer essa manutenção. Sim. Aqui em São Paulo. Então, por exemplo, esse cliente, ele gosta dessa orquídea, que é a orquídea Phalaenopsis, que dura muito. Isso, na verdade, eu também aprendi que antigamente, quando eu comecei lá atrás, eu julgava, falava, nossa, que cliente é mão de vaca. Não é que o cliente é mão de vaca. Ele sabe administrar bem o dinheiro dele. Claro. Então ele gosta dessa orquídea Phalaenopsis, ele gosta das bromélias, que deixam o ambiente bem decorado e que duram muito. E aí também você vai aprendendo essas técnicas, entendeu? De manuseios. Você, por exemplo, você consegue fazer arranjos maravilhosos com folhagens, plantas envasadas. O que são as plantas envasadas, Cris? São plantas com raiz. Sim. Né? Então essas plantas envasadas você consegue fazer contextos maravilhosos, mix dessas plantas e que faz arranjos suntuosos. Então assim, dá para você fazer muita coisa bacana com investimento único e que vai durar muito tempo, quase aí meio ano. Existe pessoas que pedem para você mesclar artificial com a natural? Hoje em dia você faz muito isso em casamento, em festas, por exemplo, tá. festas de grande porte. Por exemplo, o que tá aqui à vista, você coloca tudo natural. O que tá em cima, aéreo, lá em cima, você soca artificial. É o truque. Aí você faz. É o truque. Você vai naquela festa e aí chega aquela amiga invejosa e fala: nossa, gastou aqui o mundo. Nada, boba. Se você olhar bem, levar um binóculo, você vai ver que você tá sendo enganada. Muito né? bom. É muito bom Muito isso. bom. Só que, por exemplo, eu não tenho nada contra os arranjos artificiais. Eu até no caminho, hoje eu fui na casa de uma cliente, super blaster bacana, em todos os sentidos. Tá. Né? Saí de lá rindo à toa. E aí, o que acontece? Ela é apaixonada por plantas, por flores e plantas permanentes. Eu fiz a casa dela e ficou um verdadeiro luxo os arranjos. Postei nas redes sociais e todo mundo amando os arranjos que eu fiz. Porque ficou tudo de muito bom gosto. As flores permanentes, você olha e você acha que é natural. Tanto que os meus próprios seguidores não estão entendendo que estão achando que é natural. Incrível. Né? Então, hoje em dia, tem muito isso, não tem preconceito nenhum. É o que eu te falei, hoje em dia, Cris, eu faço o que o cliente me pede. Mesmo porque eu venho, eu acho que essa narrativa que eu vou fazer agora vale muito falar, porque as pessoas que estão aí me vendo, falam, poxa, o Rabelo, olha, chegou, tá fazendo não sei quantos podcasts por semana, porque cada semana eu recebo um convite de um podcast maravilhoso. Eu agradeço muito ao meu trabalho, sabe, ao carinho e ao afeto que eu tenho por ele, porque é isso que me dá os acessos, né? Então, essa semana eu falei sobre isso já, até num outro podcast, que eu sou realmente muito grato a isso que as flores me proporcionam. Então, quem me assiste fala, ai, ele tá bombando, né? Sempre bombei, gente. Graças Quando criança, a Deus. eu já bombava no meu bairro, carpia 5 quintal por dia, né? Adoro. Porque passarinho que não deve nada pra ninguém acorda cedo, e esse é o meu caso. 5 da manhã já tô de pé, já tô pronto de encontro aos milagres. Quando alguém me convida, não fico perturbando ninguém. As pessoas que me ligam, Rabelo, você pode? Rabelo, você consegue? Eu olho lá, falo, bom, isso tem que fazer, vou acordar mais cedo, faço tudo, tô pronto. Me espera lá que eu chego. Dá um jeito. Nunca falo não pra vida. Ótimo. Eu estou com as portas da vida, com o coração sempre aberto pro novo, que tá sempre pra chegar. Só que nem sempre foi assim, né? De ter essas oportunidades. Eu fui galgando essas oportunidades. Então, lá quando eu comecei na minha área de ter uma pequena floricultura lá na Zona Norte, o processo foi muito árduo.
né? Eu não cheguei agora, faz tempo. Claro. Há mais de 3 décadas ralando por reconhecimento na minha área com flores. Uma plantação, sabe? literalmente. Menina, uma plantação literalmente. Mas quando eu tinha floricultura lá atrás, pra você ter uma ideia, na época da minha floricultura, o meu maior parceiro de vida, você tem noção quem era, Cris? Não. A Eletropaulo, que todo mês estava lá cortando a minha luz, subindo na escada e cortando a luz. Que E eu sempre loucura. criando estratégias. Olha Sabe por só. quê? Porque a vida pode ser até afrontosa com você. O importante é você não desistir dos seus sonhos, né? Os nossos sonhos, ele precisa ser o combustível para nossa alma. Isso faz total diferença, Cris. Por mais que as pessoas falem, você não vai conseguir, não vai dar certo, não vai chegar. Foi o que eu acabei de falar. A gente faz planos para a vida, mas a vida também faz plano para a gente. Exato. Aquilo que você sonha também está procurando por você. Então eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Então por acreditar muito nisso, eu sempre fui muito insistente com a vida, sabe? De não temer, de não ter medo, entendeu? De fazer a vida valer. E as flores sempre foram esse suporte para minha vida. As flores sempre me abriram portas. Maravilhoso. Eu tenho uma cena incrível que eu quero até dividir com quem está nos acompanhando. Há uns anos atrás, quando eu estava na minha floricultura na Zona Norte, teve um dia que eu estava desesperado, que eu liguei para uma pessoa pedindo uma ajuda. Sabe, assim, tipo você. Eu não sou de pedir, não sou mesmo. Mas esse dia eu estava tão desesperado que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim, vou pedir. Liguei para uma pessoa que hoje em dia está na Globo, inclusive, e falei para essa pessoa assim, fulano, você não conseguiria me ajudar? Porque eu montei uma floricultura aqui na Zona Norte. Eu vejo que você tem vários programas de TV e tal, tá sempre em vários programas. Você não conseguiria, de repente, me indicar? Essa pessoa já me conhecia há muito tempo, conhecia a minha luta. Você não consegue me indicar nesses programas à tarde, sabe? Que ensina lá a colocar Sim. flor, a mulherada a fazer flor. E aí a pessoa me ouviu e falou, ah, tá, você quer ir lá ensinar flor? E aí me deu uma esperança, assim, naquele Claro. momento. Eu estava dentro da minha floricultura. A pessoa virou e falou pra mim, olha, acorda que você não é ninguém. Ele falou dessa Falou maneira com com essas você. palavras, Cris. Meu Falou Deus. com essas palavras. Meu Deus. E aí, Cris, sabe quando você tá assim, frustrado, sem presente, sem passado e achando que não vai ter futuro? Sem Eu dúvida. estava nesse dia, era uma tarde, aproximadamente 3 horas da tarde, quando eu fiz essa ligação. Menina, eu desliguei o telefone, totalmente desnorteado, e aí chorei até ficar com dó de mim, como diz aquela música do Calbi Peixoto, chorei até ficar com dó de mim. E aí, menina, eu parei, pensei, falei, poxa, a pessoa tem razão, não sou ninguém. Rabelo, você precisa se tornar, você precisa ser visto. Essa pessoa, no mesmo dia, na mesma hora, o que eu fiz? Abri o meu caixa, tinha R$ 20 no meu caixa da floricultura, peguei, fui até a banca e comprei uma revista Veja. Não sei por que comprei a Veja. Porque a Veja sempre foi muito inspiradora. Eu tinha acesso ao luxo através dessas revistas. Lendo, estudando. Comprei a Veja aquele dia, naquela mesma hora. Cris, abri uma página da Veja, estava escrito God is faithful. E traduzido, Deus é fiel. Nunca me esqueço. Fui ler essa matéria. A história era tão linda. Se tratava de uma designer de sapatos chamada Francesca Job. E ela contando o quanto Deus era fiel no trabalho dela, tudo mais, que ela tinha acabado de chegar de Milão, feito um curso com vários profissionais de Milão, tudo mais, e estava no Brasil montando a loja dela na Peixoto Gomide, nos Jardins, né? A inauguração, aí a revista falava no final que a inauguração da loja seria naquele dia, tal, o endereço, tal. Desliguei o telefone. Olhei na minha floricultura, não tinha nada de bonito assim, sabe? Porque era um período de muita batalha, muita luta. Eu tinha uma asa de anjo. Olha como tem significado, falando agora, lembrei que tem um significado muito especial, nunca parei pra pensar. Tinha uma asa de anjo com aquelas penas, sabe que as pessoas usam no carnaval? Sabe? Aquelas asinhas, tal, tava lá. Tinha um vidro. Peguei aquele vidro, peguei aquela asa de anjo, sem pensar.
coloquei no vidro, peguei umas flores brancas, montei um arranjo dentro desse vidro. Olha só. Não, só tinha uns R$ 20 que eu comprei a revista. Liguei para uma amiga minha, Sônia Dalva, que era taxista que fazia as minhas entregas. Falei, Sônia, você pode fazer uma entrega para mim nos Jardins? Ela, posso, Beto, que ela me chama de Beto até hoje. Tô indo aí. Beleza. Aí ela chegou, acho que depois de uma hora, eu falei, olha, você vai entregar esse arranjo nesse endereço. E aí eu fiz um cartão, falei, Francesca, obrigado por ser um testemunho vivo na minha vida. Na sua matéria, eu li tudo que eu precisava. Mandei esse arranjo para a loja dela. Mandei, tipo, sem esperar nada. Só mandei. Porque a matéria dela me fortaleceu naquele momento. Passou, no dia seguinte, o telefone toca da minha floricultura. Oi, tudo bem? Aqui é da loja da Francesca Job? Você que mandou um arranjo pra ela, né? Foi sim, tal. Então, eu tô te ligando. Você faz decoração de lojas? Nunca tinha feito. Que maravilha, gente. Que a gente quer uma assinatura de flores com você. Naquela época, o que a Francesca me pagava... Um dos testemunhos na minha vida que eu tenho. De entender que quando Deus tem uma história pra tua vida, Cris... Eu tinha acabado de ouvir... numa ligação que eu não era ninguém. Aí ela falou, então, tem como você vir na loja, tal? Porque a Francesca pediu pra fechar uma assinatura de flores com você, nos Jardins. Que pagava o aluguel da minha loja. Nunca mais tive luz cortada naquele período. Então são coisas que eu te falo, assim, como as flores me fazem acreditar o tempo todo na vida. Eu tive alguém que me falou no dia anterior que eu não era ninguém. Né? Então muitas vezes é sobre você entender quem você é, sobre você entender o propósito que Deus tem na sua vida, entendeu? Porque assim, não fique esperando que as pessoas vão se comover com a sua história, tá? É você que tem que lutar pelos seus sonhos. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque as pessoas muitas vezes elas podem se comover com a tela do cinema, com um palco de teatro, mas elas não vão se comover com a sua história na vida real. Então, faça valer você pela tua vida. Eu me emocionei com a sua, né? Eu me emocionei agora com a sua. Porque realmente é incrível, gente. É muito maravilhoso isso, né? Presente que eu recebo o tempo todo. Eu me emocionei com a sua. A natureza me proporcionou tudo isso, Cris. E eu falo pra você com muita emoção e com muita gratidão, muita felicidade e muito feliz por agora você fazer parte da minha história também. Exato. Porque agora eu tô aqui com você. Sim. E tá sendo mais uma costurinha Verdade. Sua na minha história de vida. Sem dúvida. E Sem muito dúvida. obrigado, tô muito feliz São mesmo. momentos especiais que a vida nos presenteia, né? Você é uma pessoa incrível. Eu, assim, amei. Eu me emocionei de verdade aqui com a história do Rabelo. E fico muito feliz, porque, assim, essas são provas de que você tem que acreditar no propósito, né? Na vida. Propósito. Então, assim, aqui hoje foi uma história de vida para você que tá aí vivendo, às vezes, alguma situação parecida, né? Com a do Rabelo. Todos nós vivemos o tempo todo, Claro, né, Cris? O tempo todo. O tempo todo a vida nos põe à prova. Sem Mas dúvida. Como é que eu me coloco sobre a vida? Porque nunca é sobre o que a vida faz com a gente, mas o que a gente faz com tudo aquilo que a vida faz com a gente. Sem dúvida. E assim... Né? E eu faço milagres. Não, ele faz. Isso. É isso, gente. É usar a criatividade, que foi o que abriu portas para você naquele momento. Exatamente. É ser guerreiro na vida, realmente lutar que o retorno vai vir. De alguma maneira, né, Rabê? Mas vem de alguma sempre, maneira, Cris. vai vir. Às vezes as pessoas falam assim, sabe? Eu sempre aprendi desde da minha ancestralidade, né? Que fala, não, mas só dão migalhas, migalhas, migalhas. Tem problema nenhum. Eu brinco, você tem migalhas aí pra me oferecer? Qual é a migalha? Pode me mandar, porque eu pego tudo. Isso. Vou pegando de grão em grão. Sabe por quê? Porque com várias migalhas na vida eu fui pegando, fiz um pão, depois fiz outro pão. Hoje em dia eu já virei padeiro, eu tenho uma padaria completa. Gente, nem tenho mais o que falar, assim, foi maravilhoso. A gente já estamos aqui, é aquilo, o tempo passa e você não vê. Também, eu queria falar mais. Mas tão bom estar com você, de verdade. Você é maravilhoso. Que você também seja muito próspera. Amém. Que haja muitos milagres também. Amém. Gente, os meus seguidores, galera que me acompanha, olha, entre aí no canal, já se inscreva, porque se inscrever também é muito importante, viu? A gente vem aqui, por favor. A gente conta história, a gente conversa, a gente troca essa energia boa, mas a gente conta também com a sua energia aí do outro lado. Muito bom, arrasou. Né? Arrasou, gente, nem preciso me despedir, né?
aqui com Rabelo, esse renomado florista de São Paulo e Brasil, né? Porque ele presta serviço para o Brasil inteiro, serviço para celebridades, ele é o queridinho das celebrities. Muito obrigada a você, mais um programa Experiência no ar. Curta, como o Rabelo falou, compartilhe e assista toda a nossa programação da TVPS. Muito obrigada.